todos, graça e paz. Saudade da turma aí, né? Muito tempo sem vir. Estava viajando, resolvendo uns problemas, mas graças a Deus nós estamos aí de volta. A escola bíblica mudou de direção e nós vamos começar. Querem que ministre a igreja em Coríntios, 1 e 2 Coríntios. Então, o Apocalipse, eu cheguei a terminar ele aqui no ano passado. Eu dei um curso aqui de Apocalipse também, tinha mais de 30 pessoas na sala. Foi um curso de uma semana, foi muito bom, né? Mas mais para frente, a gente vê se volta, se você quiser aprofundar mais no Apocalipse. Eu vou pedir o pastor Jorge para dar um curso aqui de uns, sei lá, uns 2 sábados, para poder inteirar a pessoa mais, né? Agora, lá no blog, lá no site, lá no canal do YouTube, tem muitos vídeos de Apocalipse que você pode ver e aprofundar. Então, antes de conhecer sobre a igreja de Corinto, a gente tem que conhecer o autor das cartas, o apóstolo Paulo. As pessoas, sobre o que é o espinho na carne, por que ele teve isso. Eu acho que não tem como você expor a escritura de alguém, ou o que escreveu, sem saber a forma de pensar da pessoa, como que ele andava e como que ele foi chamado por Deus. Então a primeira coisa que você tem que saber, que Deus ele separou um apóstolo para os gentios. Ele pegou uma pessoa e falou: você vai ser apóstolo dos gentios. Lembrando que Deus, o projeto dele é com toda a humanidade. Então abre comigo primeiro Gênesis capítulo 12, verso 3. Para chegar até os gentios, Gênesis 12. Quando Abraão ouve o chamado de Deus, a palavra diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias. Fala para o irmão: todas as famílias da terra. Abraão não era judeu, é hebreu, tá? Logicamente é um dos patriarcas do povo de Israel, que deu origem às 12 tribos de Israel, Israel, e através das 12 tribos de Israel, Judá, veio o Salvador Jesus Cristo para todas as famílias da terra. Então, como que era o pensamento, para a gente entender como que o povo gentio era tratado na época, como que era o pensamento judaico na época de Jesus? Porque o judeu, a promessa em toda a Bíblia, é para um reino milenar, para que eles pudessem viver com o Messias na terra. E quando Jesus veio, ele não cumpriu na cabeça do judeu, na cabeça dele, aquilo que ele esperava. O judeu queria ficar livre de Roma, e Jesus nos libertou do império das trevas que governa Roma. Então, a pessoa, o templo estava todo corrompido, os sacerdotes ganhando dinheiro, inflacionando o câmbio da venda de animais, porque o shekel de prata que era aceito no templo, ou seja, ninguém estava esperando o Messias coisa nenhuma. Aí vem o Messias que nasce numa manjedoura, humilde, que trabalhou de carpinteiro, falou: não, esse aí não é o Messias, o nosso Messias é filho de Davi, ele vem para exterminar os nossos inimigos e implantar o reino milenar de Deus na terra. Interessante que quando Jesus estava sendo elevado, indo embora, abre aí comigo o livro de Atos, capítulo 1, verso 6. A primeira pergunta dos discípulos para ele, olha que interessante. Eu estou falando um enredo para você entender a mente do apóstolo Paulo antes de entrar na igreja em Corinto, tá? Como que um judeu pensava, ainda mais um fariseu, tá? Então você vê, Atos 1, 6. Todo mundo achou? Senhor, será esse tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Estou nem aí para gentio, nós queremos para nós. O Senhor morreu, cumpriu a obra da cruz, então agora o Senhor implanta o reino para nós?
A resposta: não vos cabe saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas, assim diz o Senhor. A 69ª semana de Daniel, para a contagem aí. E agora abre-se a porta para os gentios. O povo de Israel é cegado. Abre aí Romanos 11:8. Vamos ler Romanos 11:1 primeiro. Terá porventura Deus rejeitado o povo que de antemão escolheu? De forma nenhuma. O que Paulo está falando? De forma nenhuma. Romanos 11:8. Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Cegou, para que não reconheçam o Messias. Por quê, hein? Porque se eles pegassem o Messias para eles, davam uma banana para a gente. Tchau para vocês. Vai tudo rodar. É igual muitos crentes pensam. O cara é espírita, macumbeiro, ele vai para o inferno e eu vou para o céu, porque eu sou crente, não é assim? É errado, amém? Deus veio salvar um macumbeiro, sim ou não? Mas muitos pensam, pelo fato de estar crente, estar salvo, que o resto se dane. Agora Romanos 11:25, fala-se de um projeto. Fala o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, que veio entorpecimento em parte a Israel, até que haja entrado, fala, a plenitude dos... E assim, como está escrito, virá de Sião um libertador, aplacará de Jacó as suas impiedades. Essa é a minha aliança que eu tenho com eles, quando eu tirar os seus pecados. Você já pensou? Então nós estamos, fala com o irmão, na era dos gentios, amém? E essa era foi implantada quando Jesus foi. Falou, vocês aguardem aí agora, porque em Abraão serão benditas, fala, todas as famílias da terra. E para isso Deus escolhe um apóstolo escolhido a dedo. Primeiro, por ser muito culto, estudado, alto, profundo conhecedor das Escrituras. No próprio livro de Romanos, capítulo 11, vamos ver o que diz aí. Acho que é 12 ou 13. Romanos 11. Um minuto. Romanos capítulo 11. É 13. Dirijo-me a vós outros gentios, visto pois que sou, fala, apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério. Quem que é o apóstolo escolhido por Deus para a igreja gentia? Paulo. Agora, como que é a mente do Paulo? Para eu entender tudo que ele escreveu às igrejas, eu tenho que entender primeiro como que pensa um homem desse. Porque você nasce de novo em espírito, amém? Sua mente não nasceu de novo. A Bíblia diz o seguinte, que a palavra de Deus, ela restaura a sua alma, amém? Você nasceu em espírito, nem seu corpo nasceu de novo. Você tem que cuidar dele, porque é santuário do espírito. Mas como que é a mente de uma pessoa como Paulo? Para você entender o que ele escreveu primeiro, tá? Paulo não é qualquer um. Paulo, ele é um fariseu, doutor da lei, que estudou aos pés de Gamaliel. Só para você saber o que é Gamaliel, que ele estudou aos pés, até hoje em Israel existem escolas rabínicas, chamadas yeshiva. Ou seja, Paulo estudou com um dos rabis. A palavra rabino e rabi é diferente, tá? Quando um fariseu, abre aí João 3, verso 1, ele chama Jesus de rabi, não é a mesma coisa de rabino não, viu? Rabino é professor,
Rabi é outra coisa que você vai aprender agora. João capítulo 3 diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. É um cabeção, não é qualquer Zé não. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é rabino, mestre. Sabe o que é Rabi? Meu excelentíssimo Senhor e mestre. Jesus falou: a ninguém mais chameis de Rabi, porque um só é o vosso Rabi, o Cristo. Na época de Jesus haviam 3 rabis, Jesus e mais 2. Um era Hilel e o outro era Shammai. São professores de escola rabínica, igual escola bíblica. Ou seja, passava-se estudando anos para ser um rabino. Assim como no Brasil, o orgulho de muitas famílias católicas do interior era ter o primogênito dado para padre. Presta atenção. Em Israel, o orgulho de uma família é ter o primogênito dado para rabino. Então, Paulo, ele estudou aos pés de um outro rabi, chamado Gamaliel. Esse homem era de alta preeminência. Depois que Jesus morreu, ele é neto de Hilel, um doutor da lei e um professor. Só para você ver a moral que tem um rabi naquela época. Lógico que Jesus é incomparável, tá? Tanto que não é para chamar ninguém mais de rabi. Mas na época eles consideravam esse homem aqui um rabi. Abre aí comigo o livro de Atos. Aqui, Atos capítulo 5, 34. Atos 5, 34. Vamos lá. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: israelense, atentai bem no que ides fazer esses homens. Estavam querendo prender e açoitar, matar os discípulos de Jesus. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois se levantou-se Judas, o galileu, nos dias de recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse pereceu, e todos quantos lhe obedeceram foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se esse conselho ou obra vem dos homens, perecerá, mas se é de Deus, não poderá destruí-los, para que não sejais porventura achados lutados contra Deus. Quando esse homem abriu a boca no sinédrio, todo mundo calou. Quem vai falar é o rabi, olha só. Então Paulo estudou aos pés desse homem, um doutor da lei. E Paulo parecia ser um excelente aluno, porque o que ele escreveu fala, glória a Deus, sim ou não? O que trata o Novo Testamento? O Antigo é a sombra, ou seja, o Novo, ele abre os olhos àquilo que Deus escreveu no Antigo. Como que eu interpreto a Bíblia sem o Espírito? A Bíblia sem o Espírito mata, amém? Ela com o Espírito, ela é o quê? Vida. Abre aí Atos 22, hoje eu vou te falar o espinho na carne de Paulo. O que você acha disso? Pastor! Aqui, abre comigo Atos 22, 3. É a mulher dele que largou ele, misericórdia, tanta asneira que você escuta, né? Atos 22, 3. Eu sou judeu, isso é Paulo falando dele, eu sou o que? Judeu. Nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo muitos homens em cárceres e mulheres.
de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Ou seja, Paulo perseguia a igreja, era um perseguidor da igreja. Era um fariseu, um doutor da lei, e para você entender como que pensa um fariseu e da onde eles vieram, os fariseus surgem no período intertestamentário da Bíblia, quando o sumo sacerdote, os macabeus, a história dos macabeus, que é o livro histórico, tá? Ou seja, lá em Israel eles aprendem história macabeus, é interessante. Quando os macabeus assumem o reinado, o reino, a parte religiosa e governamental, logo depois que Judas Macabeus morre, há um racha na elite sacerdotal. Alguns que gostavam dos ricos, que não acreditam em anjo e ressurreição, chamados saduceus, se separam. Os partidários dos pobres, legalistas, doutores da lei, chamados fariseus, são uma outra facção sacerdotal. Dali também saem os essênios, que não querem se contaminar naquilo tudo e vão morar nas montanhas. João Batista possivelmente seria um essênio. Também saem alguns zelotes, que queriam libertar Israel, matando as pessoas pela espada, que esperavam o Messias, como Davi, que queriam matar tudo e não aceitavam a opressão grego-romana, né? E aí, desse meio saem essas linhas religiosas que você vê no Novo Testamento. Tem outros, eu falei algumas, mas qual que era a mentalidade dos fariseus antes de se corromperem? Eles eram os partidários dos pobres, acreditavam em anjo e, ressurreição. É interessante, porque, então o apóstolo Paulo, ele vem de uma doutrinação farisaica, que acredita em anjo e ressurreição, que é verdade, amém? Então Paulo, ele é escolhido por Deus, um doutor, um homem altamente conhecedor das Escrituras. E ele tem um encontro com Jesus. Antes, aquele que perseguia a igreja, ele vai ter um encontro com Jesus. E é interessante o encontro que ele tem com Jesus. Abre aí Atos capítulo 9. Para você entender as cartas de Paulo, você tem que entender o primeiro Paulo. Amém? Como que eu vou entender o que um homem que era um fariseu, que se converteu, escreve? Porque senão eu vou pegar na igreja aqui e vou mandar as mulheres ficar caladas, sim ou não? Não permito que mulher fale na igreja, sim? Se eu pegar isso e aplicar, isso é o quê? Isso é da época. Eu não posso pegar hoje e mandar as mulheres tudo ficar caladas na igreja, mas ele não mandou ficar? Sim ou não? Se quiser que você pergunte seu marido em casa, você tem direito de nada, a não ser de ficar calada. Por que ele escrevia assim? Cultura, a própria religião que ele vem, doutrinação, ele escrevia assim. Se você chegar numa Assembleia de Deus radical, vai estar homem separado de mulher, você respeita, amém? É a doutrina dele, sim ou não? Então os fariseus, além disso, ainda tinham suas doutrinas também. O legalismo, o que é um legalismo? Para você entender o que é um legalismo. Um legalismo é criar uma lei para proteger uma lei que já existe. Vamos dizer que Deus fala o seguinte: você não pode encostar nessa revista. Qual que é a lei? Não encostar. Eu posso olhar para ela? Posso. Eu posso ficar aqui na sala? Posso. O que eu não posso é... Aí eu sou um fariseu agora. Aí eu falo assim, eu vou proibir a pessoa de entrar na sala para não ter o risco de tocar na revista. Eu criei uma lei. Isso se chama-se, não é a lei de Deus, legalismo. Aí eu sou mais radical do que esse primeiro fariseu, e eu falo, sabe o que? Eu vou proibir a pessoa de entrar na igreja para não entrar nessa sala, para não tocar na revista. Criei quantas leis agora? Aí agora eu sou mais radical ainda. Eu proíbo de entrar no bairro do Dona Clara para você não entrar na igreja, para não entrar aqui dentro. Essas 3 leis te salvam, te ajudam em alguma coisa? São leis de homens, amém?
leis criadas por homens. Então, se nós deixarmos, nós acabamos sendo também o quê? Legalista, criamos lei. Te dar um exemplo. Nós vamos fazer uma campanha de 7 elos. Se você faltar em alguma, você não é abençoado. Isso não existe, não. Na minha Bíblia, pelo menos, não tem, não. Só se tem na sua. Isso é uma doutrinação, que pode ser bênção como não. Se eu falar para você, meu irmão, você vem aqui 7 domingos na escola bíblica, não, você tem que vir um ano inteiro. Estou supondo, tá? Que você vai aprender mais a palavra e vai ter mais fé. Isso é verdade, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Mas eu não posso vincular isso a você estar aqui todos os domingos, amém? A forma que se passa a coisa é que é perigosa. Ou seja, todo legalismo é perigoso. Porque eu me justifico em cima de lei de homens. Vamos lá então. Obrigado, meu irmão. Atos 9. Atos 9, 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, eles falam que ele caiu do cavalo. Na minha Bíblia também não diz que ele caiu do cavalo, não, né? Mas não sei. É cheio de história. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde eu te dirão o que te convém fazer. É interessante que ele vai ficar cego, e os olhos dele só vão se abrir quando um discípulo chamado Ananias orar na cabeça dele lá. Impor a mão nele e orar, cai 2 escamas dos seus olhos. Ou seja, a religião, dessa forma legalista, ela cega a pessoa, amém? E para os olhos serem abertos, primeiro você tem que fechar os olhos para esse mundo, para abrir para o Senhor, amém? E Paulo agora começa a ter uma outra visão do que é o reino de Deus. Ele tem um encontro com Jesus. É interessante, porque Jesus chama um discípulo para orar nele. Um discípulo, podia ser você, qualquer um discípulo. E o cara estava com medo, falou: esse homem mata as pessoas. Falou: não, vai lá, que ele é um vaso escolhido para mim, por mim. Então Paulo é um vaso escolhido pelo Senhor, e quando Ananias ora por ele, a primeira coisa que vai acontecer: o Senhor me mandou orar para você, para que voltasse a ter vista e fique cheio do Espírito, amém? Você sabe que dia que seu ministério vai começar a sua vida? O dia que você ficar cheio do Espírito, amém? Cheio do Espírito. E Paulo vem, a partir desse momento, ele chega na igreja, Atos 13, e a igreja agora vai ligar o apóstolo Paulo. É interessante, né? Tudo que ligares na terra será ligado no... Tudo que desligar... Olha como é que o presbitério da igreja, os anciãos, tem autoridade. Aqui, ó, Atos 13. Havia na igreja em Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando. O que eles estavam fazendo? Disse o Espírito Santo. Quem é que falou com eles? Você só deve consagrar alguém quando o Espírito Santo mandar. Essa é a minha opinião, amém? Depois de muito jejum e o quê? Eu creio que Paulo chegou lá e falou: eu tive um encontro com Jesus. Isso não está na Bíblia não, é suposição minha. Você deve ter perguntado: você teve um encontro com Jesus? Então nós vamos orar e jejuar. Sim? Aqui, ó. Quem falou com eles? Fala: o Espírito Santo. Olha só. E servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, continuaram o quê?
impondo sobre eles as mãos, Você está vendo que o presbitério da igreja, ou os anciãos da igreja, se ligar, fala, tá o quê? Tá ligado. A Bíblia diz, não imponha precipitadamente a mão em ninguém. Testa o presbítero para que não seja neófito, seja marido de uma só mulher, não dado ao vinho, que tenha bom testemunhos de fora e governe bem a sua casa. Esse é o Paulo que vai colocar isso para Timóteo. E aqui agora ele sai. A vida dele agora vira de cabeça para baixo. Amém? Acabou. É interessante que o crente acha que quando ele converter, ele vai ter vida boa. Luta, amém? Luta faz parte da vida do crente, vitória também faz, mas luta vem. Abre aí Tiago capítulo 1, verso 2. Muitas doutrinas hoje pregadas em outras denominações, não quero citar nome de ninguém, que eu acho que a igreja é a noiva de Cristo, ele cuida dela. Diz que se você está na luta, você está mal, né? Estou na luta, misericórdia. Meus irmãos, Tiago 1:2, tende um motivo de grande alegria, o passardes por várias provações. Está escrito aí na sua Bíblia? Na minha está. Então você acha que Paulo, qual era a alegria do Paulo? A conversão das pessoas. A alegria dele era poder ser usado por Deus, porque o resto era o quê? Luta. E Deus vai usar esse homem de uma forma sobrenatural. Abre aí Atos 19, vamos ver o que o apóstolo Paulo fazia. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Você já pensou esse cara? Entrar num lugar que deixar o lenço dele aqui? Tem alguns pastores aí que cismaram que São Paulo, já viu? Só cismaram, né? Olha esse homem aqui. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a homem nenhum, e muito menos a imagem de escultura. Isso aqui é um perigo, tá? Perigo da pessoa ensoberbecer. Perigo da pessoa achar que é Deus. Hoje nós já temos muitos aí que são a trindade é 3, mas eu acho que eles acham que são a 4ª pessoa. Sim? Que estão sentados à destra de Jesus e são a 4ª pessoa. Paulo era usado de uma forma muito grande. E o risco disso aqui é o que vai acontecer agora. Como que era o mundo grego da época? Entende? A Judéia e Israel vinha de uma cultura grega. Os gregos podiam, antes de casar, até depois de casar, ter homem ou mulher, sabia disso? O cara solteiro experimentava homem, mulher. Hoje está igual isso nas faculdades aqui, tá ou não está? Fala misericórdia. Paulo ia pegar para pessoas que serviam seus deuses fazendo oferenda, comida, igual macumba. Prostituindo. Por exemplo, Baco e Dionísio é a mesma entidade, deus do vinho. Ele era servido através de bacanália. É o que vai acontecer hoje aí, carnaval, que aconteceu ontem, vai acontecer. Bacanal vem de Baco, bacanália é carnaval. Isso aí, culto a Baco. Eles se trancavam, comiam, bebiam, vomitavam, e orgia. Era assim aonde Paulo ia pregar. Idolatria, muita promiscuidade. E sabe quem é o Deus do cara? Ele mesmo é Deus dele, acabou. Faz o que você quiser.
Nós estamos voltando a essa época. Eu acho que Jesus está às portas por causa disso, amém? Nós estamos voltando numa era que está igual à primeira vinda dele. Então estava aquela promiscuidade, aquela coisa doida, e Paulo tinha que pregar nesses lugares. A igreja em Corinto, a igreja gentia. Paulo vai pregar, ele prega em sinagogas? Sim, mas pregava para todos, amém? Em Éfeso ele prega a ponto de quebrar a venda de imagem de Diana, que é a deusa mais cultuada a Bíblia diz que o mundo inteiro adorava. Agora, Paulo ele vai começar a se ensoberbecer. É interessante que quando você lê a Bíblia sem sequência, você perde muita coisa. Por exemplo, você acha que alguém pode entregar alguém para Satanás? Você já pensou se eu começar a entregar os outros para o diabo? Está lascado. Sim ou não? Quem é que pode desligar uma pessoa da igreja? Fala, o presbitério. Sim? Não um homem. Presta atenção nisso. Se você tem alguma coisa contra o irmão, vá até o irmão. Sim? Repreende. Se ele aceitar, você ganhou o irmão. Se ele não mudar, você pega duas e vai até lá. Se ele não mudar, você leva ele no presbitério da igreja. Sim? Aí o presbitério vai admoestar ele pela terceira vez. Se ele não mudar, ele é excluído. Literalmente foi entregue para quem? Mas quem é que faz isso? Um pastor ou o presbitério? Tem pastor que fala o seguinte: se você sair da igreja, eu te amaldiçoo, você não tem minha bênção. Já pode falar para ele: já não quero, eu quero é de Jesus. Ué, tem minha bênção. Se Deus mandar eu sair daqui então, ou mandar você sair de qualquer lugar, quem manda em mim é Deus, amém? Tem essa conversa fiada, é essa. Vamos lá comigo em 1 Coríntios 5. Sim, de forma nenhuma. 1 Coríntios 5, Paulo agora, ele vai entregar um cara para Satanás. Presta atenção nisso, hein? Não é a primeira vez que ele faz isso não, tá? Vai fazer mais vezes. Oi. É, eu vi. Marcha, né? É uma tristeza isso, né? 1 Coríntios 5:3. Aliás, vamos ver 1 Coríntios 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal. Está vendo o costume grego? Fala, imoralidade. O que esse cara está fazendo aqui é um costume deles. Agora, se eu tenho uma mente de fariseu judaica, para mim é uma coisa extremamente abominável. Lógico que é abominável, mas culturalmente para os gregos isso aqui não era o quê? Quem já viu o complexo de Édipo? O cara deitar com a mãe dele, já viu isso ou não? Ó, as filhas de Ló deitaram com o pai? Sim ou não? Deitaram ou não deitaram? Pô, é abominação, é ou não é? Agora imagina a cabeça de um judeu religioso, isso para ele é altamente o quê? Abominável. O que vai acontecer aqui, ó. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isso é haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andai vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus Cristo nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Entregou o cara para o diabo. Agora você vai ver ele desentregar. O que você acha disso? Um homem de Deus, quando faz bobagem, ele não tem dificuldade de voltar atrás, não. Amém? Paulo é um homem de... Agora, meu irmão, aquele que muito é dado, fala para o irmão, muito mais será o quê? Obrado. Esse cara foi dado muito, sim ou não? Ao apóstolo Paulo foi dado muito. Tem gente que idolatra o apóstolo Paulo. Eu, para mim, na Bíblia, depois de Jesus Cristo, é o maior homem de Deus, amém? Mas eu só tenho um ídolo, Jesus, amém? Eu tenho que te mostrar também as fraquezas de Paulo, não é só as virtudes, não. Não se acha que é Deus escrevendo, na realidade a palavra é inspirada por Deus, amém?
Por que Deus deixou o que você vai ler agora? Para mostrar que tem um homem atrás de Paulo, não um Deus. Amém? Vamos em 2 Coríntios, ó. Em 1 Coríntios ele entrega o cara para o diabo, sim ou não? Agora em 2 Coríntios ele é obrigado a desentregar. Vamos ver ele desentregando. 2 Coríntios, capítulo 2. Ele entregou o cara para o diabo, ele acabou com o cara. Vamos lá. 2:5. Ora, se alguém causou tristeza, o cara lá, ó, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós: basta-lhe a punição da maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessivo o quê? Pelo que rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa? Quem é que perdoou o cara? O presbitério perdoou, ele arrependeu, e aí? A quem perdoais alguma coisa, ó, também eu perdoo, porque de fato o tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado. Por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que quem? Satanás não alcance o quê? Vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os... Fala, desentregou, sim ou não? Desentregou ou não? Ó, vou só te falar o funcionamento. Na hora lá ele entrega o cara para o diabo. Meu irmão, carne. Você entregando os outros para o diabo? Aí o irmão, eu vejo o irmão em pecado, você entrega para o diabo. Aí a igreja, o cara arrependeu, o presbitério da igreja perdoou ele, e chegou aos ouvidos de quem? O que ele fala? Se vocês perdoaram, eu também o quê? Agora, isso aqui é um erro grave para um homem de Deus. E tem um detalhe com Deus, tá? Aquele que muito é dado, muito mais é o quê? Abre aí comigo Hebreus 12:6. Elias, homem semelhante a nós, isso. Hebreus 12:6. Pois não, meu irmão, pode perguntar. Pastor, não seria muito difícil, não seria um exagero dizer que a influência grega da Grécia Antiga permanece até hoje, não, né? Porque na época ali já estava sob a influência do Império Romano. Sim. E no entanto, essa promiscuidade grega, ela vai passando. De império. O diabo, ele tem umas táticas interessantes assim, que ele é repetitivo, né? Se ele não pode destruir o povo de Deus, ele funde neles, amém? De uma forma cordeiro, amém? Tem uma dupla gospel dentro da igreja que está matando. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação não, tá? Estou falando de mim e de você, amém? Essa dupla chama Nada a Ver e que tem, conhece eles? Não, isso não tem nada a ver não. O que tem? Essa cultura grega, ela está no nosso meio. O Senado, o sistema político grego-romano, entendeu? A igreja católica romana é o Império Romano, matando de outra forma. Mata espiritualmente. É muito melhor matar espiritualmente do que fisicamente. Mata fisicamente também, mas mata mais o quê? Fundindo, usando o nome de Jesus, ó. E o Jesus deles não é o seu, nem o da macumba também não é o seu, não. Já viu Jesus dentro da macumba lá, aquele Cristo igual do Rio de Janeiro? Aquele ali é Mitra, filho do sol. Aquele é Júpiter. Tem vários nomes, mas não é Jesus não. Você já viu que o ostensólio tem a cruz com o sol nela? Já viu ou não? Onde o padre põe a hóstia dentro, olha para você ver. É um culto ao sol fundido com o cristianismo romano. Vamos lá então. Desentregou o rapaz aqui, sim ou não? Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos, fala para o irmão, todos
Isso aqui não exclui Paulo, não exclui ninguém não, tá? Se tem tornado participantes, logo sois bastardo e não filhos. O espinho na carne de Paulo não é só pela visão que ele teve do terceiro céu, não. É para que ele não se ensoberbecesse. Amém? Ó, para de entregar os outros para o capeta, tá vendo? Para de entregar os outros para quem? O diabo. Abre aí, 2 Coríntios capítulo 12. Oi? Não é julgar o cara. Ainda mais em cima de uma cultura permissiva, aquele tipo de prática. A filha do Paulinho missionário, que mexe só com homossexual, maioria. Então, assim, entra um travecão aqui, senta aqui. Ele pode entrar aqui, sentar aqui? Pode e deve, sim ou não? Aqui é o lugar dele, tá? Jesus não veio para os doentes, sim ou não? Então, meu irmão, nós temos que mudar a nossa postura. O certo era as mulheres da igreja estar tudo bem vestida, para que quando entrasse uma prostituta, todo mundo visse que é. E fosse lá abraçar e beijar ela, sim ou não? Falar aqui, ó, pode, senta aqui, Jesus te liberta, Ele te salva. Agora, pregar para crente? Ó, eu vim para os doentes, mandou você pregar o evangelho a toda etnia, sim ou não? Inclui homossexual, prostituta, macumbeiro, inclui tudo. O culto, o ideal era estar cheio de gente ímpia, sim ou não? O culto, o ideal era alguém, um culto evangelístico, cada um irmão trazer uma pessoa ímpia, sim ou não? Agora nós estamos igual os judeus, preocupando só com o nosso umbigo, sim ou não? Fala misericórdia, mas é verdade. É verdade. Pois não, irmã? O adventista é considerado uma seita. Ele diz que crê no Jesus nosso, né? Agora é o Deus de Israel, o filho do Deus de Israel. Ele crê sim, tá? Ele crê no mesmo Jesus. Agora, o adventista ora, diz que Miguel é Jesus. Aí já tomou bomba, sim ou não? O arcanjo Miguel é uma aparição de Jesus. Já viu isso? Que loucura que é essa? Ah, muita bobajada. Mas eu acho que assim, tem que tomar muito cuidado, que o diabo ele nunca vai aparecer de chifre para ninguém, tá? Amém ou não? Se você ouvir um testemunho de Jeová, você fica impressionado com o conhecimento que ele tem da Bíblia. Eu acabo com ele em 5 minutos, e você? Eu acabo com ele, na Bíblia dele, ainda pego a Bíblia dele, eu não pego a minha não, para ele não falar que a minha é diferente da dele, eu pego a dele. Então você tem que saber ter conhecimento, né? Por que a escola bíblica era um lugar que está lotado de crente aonde? Aonde que tinha que estar lotado de crente? Escola bíblica. Aonde tinha que estar lotado de ímpio? No culto. Para aceitar Jesus. Sim? É lógico, a pessoa aceita e depois vem para cá. Tem várias classes. Vamos lá então, 2 Coríntios 12, 2, senão não vai te dar tempo de falar o espinho na carne. Aí você vai ficar, só quando eu voltar, você vai ficar doidinho. Eu acho que é isso. Você não tem que achar nada, não. É a Bíblia que tem que achar, sim ou não? Eu acho. Você não acha nada. Tem que estar escrito. 2 Coríntios 12, 2, o apóstolo Paulo, ele não fala que é ele, mas possivelmente é ele, foi arrebatado ao terceiro céu e viu o paraíso. A palavra paraíso e Éden é a mesma coisa, tá? Entendeu? Ele viu, foi no paraíso. Olha o verso 7 agora. E para que não me ensoberbecesse. Se ele escreve isso, qual que era a tendência do Paulo, hein? Soberbecer. Tanto que ele já tinha entregado um cara para quem? Com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Presta atenção. Aqui diz um espinho na carne, mensageiro de Satanás para atormentar ele. A primeira coisa que você tem que saber, quem manda no mal é Deus, está ouvindo ou não? Diabo manda em ninguém não, a não ser nos dele.
Se você entregou a sua vida para Jesus, para encostar em você tem que pedir permissão, sim ou não? Tem gente que essas batalhas espirituais como se Jesus estivesse lutando com o diabo. Não tem luta. Jesus é Senhor do céu, da terra, do inferno, Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor. O diabo luta, não é com ele não, porque com ele já está perdido, sim ou não? Ele luta com você. Abre aí 1 Pedro 5,8. Outra coisa, Jesus, Ele pode até descer de lá para te ajudar, mas não vai não, Ele já te deu as armas para você se virar por aí. E uma maior, a de ataque que tem é só essa que está na sua mão, a Bíblia, tá? A de ataque. O que eu falei? O diabo, vosso adversário. Adversário de quem? De quem que ele é adversário? Anda em derredor. Jesus não tem adversário. Como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Por que ele está ao seu derredor? Porque eu espero que o anjo do Senhor esteja acampado ao seu redor. Se ele te ama, ele põe um anjo. Agora o apóstolo Paulo aqui, ó, é colocado um espinho na carne. Que espinho é esse? Aí muitos questionam, a mulher dele largou ele, pastor. Fala, me mostra aí na Bíblia onde a mulher dele largou ele. Não, porque não era casado, fica igual eu estou. Tudo besterol. Ó, vamos ver então se a Bíblia diz o que é. Abre comigo Gálatas, vamos ver. Meu irmão, leia a Bíblia. Faz esse favor para nós. Faz esse favor para nós e para você mesmo. Ó, tem um desafio lá no site da Bíblia Online, para você ler a Bíblia em 100 dias. Eu estou nele lá, para ler em 100 dias. Assume lá, eu falo, eu pego lá. São 14 capítulos por dia. Você não tem, quer ver, 45 minutos do seu precioso tempo para Jesus, não? Ou está demais? 15 minutos de manhã, 15 na hora do almoço e 15 de noite. Para você ler a Bíblia, ó, 100 dias. 3 meses e mais 10 dias. Faz uma ajuda você, ajuda Jesus, pô. Não é que Jesus precisa de ajuda, não. Mas para de dar trabalho para ele, vai ler Bíblia. Amém? Aí lá, vamos ver. Gálatas capítulo 4, verso 13. Presta atenção. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade. Está escrito aí? É uma enfermidade o que então? Está escrito na sua Bíblia que ele tem uma enfermidade física? Agora você imagina um cara que cura todo mundo, não curar ele, hein? Você imagina um cara que o lenço dele, demônio sai voando da presença do lenço dele, mas ele não cura ele mesmo. Isso é uma forma de tratar com ele, sim ou não? Pior ainda, se a enfermidade é notória de todo mundo. Pior se a enfermidade ainda é visível. E a enfermidade dele é visível. Vamos ver. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste o quê? Desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da volta à exultação? Pois vos dou testemunho que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios, o quê? Então a enfermidade era nos olhos e era notória, porque a igreja amava ele tanto. Se possível, o irmão arrancava o olho para dar para ele, sim ou não? Será que é mesmo nos olhos? Presta atenção, imagina o Paulo entrando aqui para fazer um culto de cura. Um culto de cura não, um culto para Deus no qual haverá cura. Entrando aqui trazido pela mão por alguém ali, o apóstolo Paulo. O que cura todo mundo não cura ele mais. Por que ele não cura ele mais? É uma forma de Deus tratar com ele. Morreu com essa doença, sim ou não? Que doença é, não diz, mas que era nos olhos. Vamos ver aqui. Gálatas capítulo 6, verso 11. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio... Como é que ele escrevia agora?
Quem é que escrevia para ele agora? Timóteo, Tito. Acabou, Paulo. Acabou no sentido de soberba. Amém? Meu tempo acabou.